E o objetivo é dar dicas de como escrever um código maravilhoso para vocês. Então esse livro é o seguinte: o livro, são vários autores, são várias pessoas que participaram do livro, e são as pessoas as feras do desenvolvimento mesmo, o pessoal que escreveu o Subversion, o JUnity. Então tem um monte de cara fera, e eles pegam e colocam um trecho de códigos no livro, escrevem mal, depois dão dica para refatorar o código. Então eu não vou estar aqui mostrando o código para vocês, até porque eles colocam trechos de Java, de C, de um monte de linguagem, mas o intuito do livro é dar dica de como você escrever um código bom. Beleza? Então são 25 capítulos, eu estou apresentando aqui para vocês 7 capítulos que eu li. O código, ele tem que ser fácil de ler, porque na maioria das vezes a gente passa mais tempo lendo o código do que escrevendo. Então eles falam que você tem que escrever o código não pensando que você vai ler, mas no seu companheiro, no seu amigo. Então você fala, estou escrevendo esse código aqui, vou escrever um código bom para o cara, na hora que ele lê, não ficar com dúvida. Escrever um código com qualidade é uma arte, eles falam. Os pintores, eles fazem quadros e é uma arte. E nós, como desenvolvedores, a gente tem que escrever o código e falar, esse código é uma arte. Esse código tá maravilhoso, tá bom, não tem mais nada para fazer, é uma arte. Então a gente, como desenvolvedores, eles falam que a gente tem que se inspirar nos pintores, porque os pintores pintam os quadros e para ele o quadro que ele pintou é uma arte. Então o nosso código que a gente escreve, o código bom, tem que ser considerado uma arte também. Menos é mais. O André até tinha falado na apresentação dele que eles falam que isso é um mito, que quanto mais você escrever, o seu código é melhor. Foi até na outra apresentação que eu falei, o Daniel até deu um exemplo, falou que foi na época da IBM, que quanto mais você escrevia código, mais eles pagavam, mais o seu código era bom. Então eles falam que isso daí é um mito. Então, quanto menos você escrever, mais você está ganhando. Esforce-se para acrescentar métodos e deletar código. Quando você escrever um código, beleza, escreveu, aí você pega e dá uma olhada no seu código. E verifica se não dá para você fazer deletar alguma coisa que você escreveu. Você escreveu em 3 linhas, uma coisa que poderia ser escrito em uma linha. Então, eles falam que para você, sempre quando você escrever um código, você esforçar o máximo para você deletar o que não é preciso, só deixar o simples. Pense antes de codificar. Não sai codificando sem pensar. Está com um problema? Analise o problema, vê o que você vai fazer, certo? Vê qual que é a regra de negócio que você vai trabalhar. Isso daqui tem que fazer isso daqui, beleza, isso daqui também. Então, analisa direitinho, faça desenho, eles falam, faça rascunho no papel, não precisa ficar com vergonha. E eles falam que se você fizer isso daí, o seu código vai ser melhor escrito e você vai perder menos tempo escrevendo ele do que se você começar a escrever, chega no meio do caminho, você vai falar, e agora, o que eu faço? Travei. Por quê? Porque você não analisou antes. A gente fala isso daqui bastante e os caras que escreveram um livro, que são considerados top desenvolvedores, os caras também falam isso daí. Então, nós estamos no caminho certo, né? O que é um design com qualidade? Eles falam que um design com qualidade não é quando você tem que acrescentar mais nada no seu código, mas sim quando você não tem mais nada para retirar. Então, às vezes a gente pensa que começa a encher o código de um monte de coisa, de design padrões, nossa, meu código está cheio de design, não sei o quê. Não, eles falam que você tem que usar só quando for preciso. Às vezes a gente fica na cabeça, quanto mais você começa a acrescentar design patterns no seu código, sem precisar, você fala, estou usando, aqui, o meu design está beleza. Eles falam, não, está errado isso daí. Se você ficar enchendo o seu código de coisa que não precisa, seu design está ruim. Sempre ter a opção de reaproveitar código. Não saia escrevendo, por exemplo, você vai fazer um método, sei lá, um exemplo, tá? Um método que, sei lá, para fazer um cabeçalho fixo. Em vez de você sair escrevendo, pesquisa para ver se já não existe, para você não ficar reinventando a roda. E você ganha tempo com isso. E às vezes você vai fazer um negócio que pessoas já pensaram e já não tem bug e você vai querer fazer do zero. Então sempre quando você for escrever um código,
tenta reaproveitar. Isso daqui é interessante que essa semana, na semana passada, eu tive até um exemplo. Tinha um código, um método, que ele estava em 5 lugares diferentes e ele fazia a mesma coisa. A mesma coisa ele fazia. Então, foi até na hora que o Gino falou, esse código aí, mas não foi arrumado isso daí? Foi arrumado, só que foi arrumado em um método. O cara não imaginou que tinha em 5 lugares diferentes. Aí o que eu fiz? Eu unifiquei, chamei tudo, fiz um teste unitário, nem tinha, e centralizei tudo para o mesmo lugar. Por isso que às vezes dava erro numa tela e outra não. Então, reaproveita código, né? Não sai escrevendo, verifica se já existe. Esse daqui também foi um exemplo que eu coloquei, que eu mostrei para eles na apresentação. Perguntei, vocês sabiam que existe essa classe no nosso sistema? Ninguém sabia que existia isso daí. Por quê? Por exemplo, o método concatenar. Isso daqui a gente utiliza lá no EL. Eu vejo um monte de código que o pessoal faz, sempre a mesma coisa. Se não sei o que for vazio, faz isso. Senão, essa classe aqui já faz isso. Ó. Por exemplo, tem o concatena, tem esses métodos que ele faz, o coalesce. Esse coalesce faz isso daí. Então, em vez do cara fazer toda vez a mesma coisa, ele utiliza esse método aí. Aí ninguém sabia que existia esse método, por isso que eu até coloquei esse exemplo aí. Entenda bem do negócio para construir um código com qualidade. De novo, né? Sempre fala a mesma coisa. Então, se os caras falam, a gente fala. Então, é isso daí mesmo. A gente tem que ir por esse caminho. Não comece a fazer uma coisa se você não entende do negócio. Se você não entender bem do negócio, como que você vai conseguir fazer um design com qualidade, escrever um código bom? Você não vai conseguir fazer, né? Então, sempre é muito importante entender muito bem do negócio antes de sair codificando. Eles falam, professores ensinam padrões. Eles falam que professores ensinam padrões, mas eles, no dia a dia, a maioria não aplica os padrões que eles ensinam. Ele fala que é um defeito deles, não generalizando, mas ele fala ó, que a maioria dos professores que ele conhece falam para os alunos, você tem que fazer isso, isso. Uma hora que o cara vai trabalhar na empresa, o cara não faz nada disso que ele está ensinando. Métodos e classes com poucas linhas de código. Então, sempre escrever métodos com poucas linhas. Então, se você começar a perceber que o seu método começa a ficar muito grande, a sua classe, eles falam que é bom você parar, analisar direitinho, porque tem coisa errada aí. Então, sei lá, não sei, quebrar em mais métodos, ou fazer uma outra classe, ou ter muita responsabilidade dentro do método, dentro de uma classe. É o momento de parar, analisar, porque você está fazendo coisa errada. Esse daqui é o Blaise Pascal, ele é um matemático, acho que você sabe, né? Inventor da primeira calculadora mecânica, se não me engano. Então ele fala, essa frase é dele, se eu tivesse mais tempo, ele escreveria uma carta mais curta. Porque esse daí está no livro. Por quê? Isso daí tem tudo a ver com a gente. Aqui na Bluesoft, a gente não é uma empresa que fala para a gente trabalhar sob pressão, toda hora fica, não, você tem que fazer isso daí, o código o cliente está esperando, vai. Então, a gente tem tempo para escrever um código com qualidade. Para escrever uma carta mais curta, né, do que ele falou. Então, a gente não precisa ter pressa. Sempre que possível, roube código. Parecido, é igual aquele outro que eu falei, né? Se uma pessoa já escreveu o código, vai lá e pega o código dele. Não precisa ficar reinventando, né? E é isso daí. Em 10 minutinhos, bateu certinho, consegui fazer beleza para vocês aí.